E quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais longe, lançai as redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, e de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Sabe, irmãos, esse texto é muito rico, porque dos evangelhos sinópticos, o evangelho do Dr. Lucas é um evangelho que é fruto de pesquisa e de estudo. Sim, porque ao contrário de Marcos, que é um evangelho petrino, porque João Marcos ele recebe muito da influência de Pedro, e Mateus, Levi, ele assistiu de perto. Nós vamos ver João também assistindo de perto. E Lucas, ele não é discípulo direto de Jesus, ele é discípulo de Paulo. Ele coloca o seu jornal debaixo do braço e vai pesquisar, no afã de comprovar, dar comprobidade da vida de Jesus. Uma vez que naquele primeiro século a igreja sofria um ataque direto dos gnósticos. O gnosticismo pregava uma doutrina louca que dizia que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ora, afirmar isso é negar a obra do Calvário. Sim, porque se Jesus era 100% Deus, ele não poderia morrer como homem nem morrer pelos homens. Porque em primeiro lugar, se ele é Deus, ele não morre. Então, no afã de dar comprobidade aos fatos da vida de Jesus, ele vai fazer uma peregrinação, ele vai pelos lugares que Jesus andou, onde Jesus viveu, onde Jesus passou, e ele vai entrevistando, pesquisando, ouvindo os irmãos. E nós vamos ter esse evangelho muito rico, porque ele é destinado aos gentios. E aqui no capítulo 5 nós vamos ver a descrição de Lucas, de como foi adquirido os primeiros discípulos. Faz-se importante saber que a Bíblia, ela vai trazer 4 evangelhos. 3 são sinópticos e 1 não. Quais são os sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas. Porque eles narram as mesmas situações de formas distintas. O evangelho de João não é considerado sinóptico, porque o evangelho de João é olhando para Jesus. No capítulo 1, ele é o verbo. No capítulo 2, ele é o verbo que está conversando com a mulher perdida. No capítulo 3, ele é o verbo conversando com o mestre perdido. No capítulo 4, ele é o verbo conversando. Você vai ver o tempo todo João olhando para Jesus. Os outros evangelhos sinópticos não. Os outros evangelhos sinópticos, eles são narrativas, eles contam fatos. E o que me chama a atenção é que os fatos são contados, mas eles não são iguais. E alguém pode dizer: ora, mas não estão apresentando a verdade? Deixa eu te falar uma coisa sobre a verdade. A verdade, ela não se contradiz. A verdade, ela se complementa. Se você vai ouvir uma mesma história de 3 pessoas distintas, e as mesmas pessoas falam as mesmas coisas do mesmo modo, na mesma linha temporal, eles fizeram um acordo e aquilo ali é uma mentira. Por quê? Porque sobre esse culto alguém pode dizer: bem, eu ouvi o louvor foi poderoso, depois o pastor Abimael fez o ofertório e o bispo pregou. Alguém pode dizer: não, eu ouvi o louvor, cantou música tal, música tal, música tal, música tal, o pastor Abimael leu o texto tal. E aí alguém vai dizer: não, o bispo pregou, e o bispo estava de camisa preta e calça branca. E alguém vai dizer: não, mas ele também estava com cabelo penteado, mas ele, ou seja, tudo isso que está sendo acrescentado é verdade, não contradiz nada do que foi dito. Você está comigo aqui ainda?
Assim sendo, a gente vai ver aqui Lucas mostrando como é que Jesus adquiriu os primeiros discípulos. Então vamos lá. Jesus, ele vai dizer que aconteceu que a multidão estava apertando a Jesus para ouvir a palavra. Fale comigo, multidão. Bem, quando a Bíblia fala de multidão no Novo Testamento, é cerca de 4 a 5 mil pessoas. Quando Jesus Cristo multiplicou o pão pela primeira vez, foi para 5 mil homens. Quando multiplicou o pão pela segunda vez, foi para 4 mil homens. Eu estou falando muito rápido. Eu estou falando na velocidade que eu estou pensando, desculpa. De maneira que, quando nós falamos de multidão em linguagem neotestamentária, estamos falando de 4 a 5 mil pessoas. Imagine, na praia, 4 a 5 mil pessoas querendo ouvir a Jesus. Jesus, inteligente que ele vai para a parte da água, porque a inclinação e o vento vai elevar a sua voz. O que acontece é que a multidão está apertando a Jesus para ouvir a palavra. O que a multidão quer é a palavra. O que a multidão precisa é a palavra. O que transforma vidas é a palavra. O que liberta é a palavra. O que cura é a palavra. O que transforma é a palavra. O que levanta é a palavra. O que abre porta é a palavra. O que faz mudar a história é a palavra. O que muda a história de um lugar é a palavra. Mas o que me chama a atenção é que a multidão não está querendo uma palestra coach, não. O que a multidão está querendo não é um momento de autoajuda, não. O que a multidão está querendo não é um momento de entretenimento, não. A multidão está apertando ele para ouvir a palavra. Eu quero dizer que ainda existe uma multidão de pessoas que ainda amam ouvir a palavra. Ainda existe uma multidão de pessoas que ainda querem receber a palavra. Ainda existe uma multidão que está em busca da